E aí, tudo bem? Já pensou se a gente pudesse ler um manual de instruções de qualquer ser vivo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar exatamente nisso, no sequenciamento de DNA. Vamos ver como a tecnologia simplesmente virou esse jogo e o que essa leitura revela pra gente, desde doenças até ecossistemas inteiros. Bora lá! Então, a grande questão é essa. Por décadas, o grande desafio da biologia molecular foi: como é que a gente pega uma molécula, algo invisível, e transforma numa sequência de letras A, T, C, G que a gente consiga ler e entender? A resposta para isso, olha, mudou absolutamente tudo. A história de como a gente lê o DNA se divide basicamente em duas eras. Primeiro, teve o método clássico, que foi o padrão ouro por um tempão. E depois veio a revolução. O método de Sanger é simplesmente genial. A sacada é usar uns terminadores químicos, sabe? Uns freios que param a cópia do DNA em pontos bem específicos. É como ler um livro importantíssimo, página por página. A precisão é altíssima, mas é um processo mais lento, focado em um trecho de cada vez. A lógica aqui é muito inteligente. Basicamente, a reação criou um monte de fragmentos de DNA, e cada um deles termina em uma letra diferente. Depois, é só organizar esses pedaços todos por tamanho, do menor para o maior, e pronto. A gente consegue reconstruir a sequência original letrinha por letrinha. É um método super elegante, perfeito para validar uma mutação pontual ou sequenciar um gene específico. Só que aí a gente esbarra na limitação de escala do Sanger. Uma máquina típica processa no máximo 96 leituras ou fragmentos de uma única vez. É muito preciso, sem dúvida, mas não dá para chamar de massivo, né? E então, o jogo virou completamente. Surgiu uma nova tecnologia, o sequenciamento de nova geração, o famoso NGS. E olha, não foi só uma melhoriazinha, não. Foi uma transformação completa na nossa capacidade de gerar dados. E esse número aqui deixa a diferença bem clara. Enquanto o Sanger lia 96 fragmentos, uma máquina moderna de NGS consegue processar mais de 640 milhões de leituras ao mesmo tempo. É a diferença entre ler uma página e ler uma biblioteca inteira em uma tarde só. O grande segredo do NGS, então, é a paralelização massiva. Ele lê milhões de fragmentos curtinhos de uma vez. E mesmo que cada leitura seja menor que a do Sanger, a escala é tão gigantesca que o custo despencou. E isso abriu as portas para a gente começar a fazer perguntas que antes eram impossíveis, tipo sequenciar genomas inteiras de forma rotineira. Com todo esse poder do NGS na mão, a ciência começou a fazer perguntas numa escala totalmente nova, olhando para sistemas biológicos inteiros. E foi daí que surgiram os campos das ômicas. Vamos entender bem esses conceitos porque eles são fundamentais. O genoma é o livro de receitas completo de um organismo, ou seja, todo o potencial genético dele. Já o transcriptoma nos diz quais receitas estão sendo usadas agora, naquele exato momento. É uma foto do estado atual. E o metagenoma? Bom, aí é como olhar todos os livros de receitas numa biblioteca, como um microbioma, para saber quem está ali e o que podem fazer em conjunto. A atenção aqui, porque esta é a pegadinha clássica de prova. Não pode confundir genoma com transcriptoma. É só lembrar, o genoma é estático, é o potencial. O transcriptoma é dinâmico, é uma foto do que está ativo em um certo momento. Nunca, mas nunca mesmo, trate os dois como se fossem a mesma coisa. Certo, agora vamos para aquela revisão rápida, com conceitos que sempre aparecem e onde o pessoal mais costuma errar. Foco total aqui. Gerar os dados é só o começo. A qualidade deles é essencial. Primeiro, temos o Score Fred, que é tipo uma nota de confiança para cada base que foi lida. Uma nota baixa significa alta chance de erro. Quando isso acontece, a gente faz o trimming, que é basicamente cortar as pontas de baixa qualidade das leituras para limpar os dados. E por fim, a cobertura nos dá segurança. Ler uma base 30 vezes dá muito mais confiança no resultado do que ler só 2, concorda? Depois de sequenciar, existem 2 caminhos principais. Se já existe um genoma de referência, um mapa, a gente faz o alinhamento. Compara nossas leituras com esse mapa e procura as diferenças. Agora, se não existe mapa nenhum, como no caso de uma espécie nova, aí o processo é a montagem de novo. De novo significa do zero. É como montar um quebra-cabeça de milhões de peças sem ter a imagem da caixa para se guiar. E aqui vai outra pegadinha crucial.
Imagina um quebra-cabeça com uma área enorme só de céu azul, com milhares de peças idênticas. É muito difícil saber onde cada peça vai, certo? Com o DNA, acontece a mesma coisa. As leituras curtas do NGS sofrem em regiões do genoma que se repetem muito. Se a leitura for menor que a repetição, o programa de análise simplesmente se perde. Para fechar, fica uma reflexão. A gente saiu de um genoma que custou 3 bilhões de dólares para um que hoje custa quase o mesmo que um videogame. A tecnologia para ler o DNA está incrivelmente acessível. Então o desafio não é mais gerar os dados, mas sim o que eles significam. A interpretação dessa quantidade imensa de informação é a fronteira que a gente está explorando agora. Fica a pergunta: o que vamos descobrir a seguir?